E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Afonso. E aí, gente, boa noite. Esperar a galera entrar para a gente começar a nossa live sobre storytelling, junto com o grande Fábio Borges. Fábio tá chegando aí. Fala aí, Fábio. Já vou te chamar, peraí. Tô me organizando aqui. Deixa eu chamar o Fábio, peraí. Olá, Juliana. Boa noite. Fala aí, Grande Fábio, beleza? tranquilo. Me Deixa ouve eu me bem? afastar aqui para ficar. Te ouço Agora bem. mudou esse negócio da live aqui agora? Bota a gente com o maior cabeção, né? Mudou aqui. Parece duas televisõezinhas, né? É, Aí a gente fica com o e maior porra, a gente cabeção. pertinho. É, exato, pertinho. Aí eu me Agora programei eu me todo de um afastei, jeito. peraí. Deixa eu me Não, afastar aqui mais. exatamente. Eu vou me afastar Pronto, mais também. Calma aí. Calma aí. Pronto. foi. Pronto. Agora te enquadrou. Agora tu tá longe pra caraca também. É, exatamente. Eu percebi que eu fiquei longe pra cacete. 2 quilômetros de É, distância. exatamente. Pronto. Longe a vida. Né? Ficou até mais escura. Longe da luz, longe de tudo. Longe, exatamente. Pronto. Se é pra afastar, é pra afastar. Boa noite, gente. Ó, o pessoal chegando aí. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje a gente vai falar de storytelling e processos. Cara, isso dá E, caldo, Fábio. gente, muito. Dá mega caldo. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, como é que a gente vai conseguir fazer essas conexões, né? Aí depois que eu li o post que vocês colocaram, eu falei, já tá pronto. Beleza. Agora já tá pronto. Cara, deixa eu te falar. Se a Fala gente aí. fosse, por exemplo, a gente descobriu aqui esse lance agora, né? Que a Aham, gente tava com cabeção aqui na live e aham, tudo mais. A gente descobriu isso aqui agora. Se tu fosse contar isso pra alguém, aham. como é que tu contaria isso? Cara, eu gosto assim, a história. Coisa que a história sempre tem que ter pra ser história. Tem que ter o quê? Tem que ter personagem. Outra coisa, quando você vai contar uma história, contar história é diferente de você narrar fatos. Porque eu poderia simplesmente narrar o fato. Pô, ontem eu entrei na live com o Emerson e a gente percebeu que mudou realmente o layout na hora da live. E aí ficou um enquadramento diferente, ficou estranho. Isso não é contar a história, isso é narrar um fato. Isso é o que aconteceu. História é... Gente, vocês não sabem, ontem eu fui entrar na live, eu e o Emerson. E aí, quando a gente entrou, enquadrou bonitinho, quando começou a live, fiquei eu de um lado, o Emerson do outro, a nossa cara assim, ó, desse tamanho, mó carão, parecia uma cara de lua. Porque mudou o enquadramento todo e a gente não sabia muito o que fazer. E aí a gente, na hora, falou, não, calma aí, então vou me afastar. Se eu tô muito perto, me afasto. A gente se afastou, cara, e aí ficou ótimo, a gente percebeu e se ajustou nesse novo enquadramento. E isso é contar uma história. Agora, o que eu gosto da história é toda história ela tem que ser usada de propósito. Ela tem que ter um propósito para estar sendo contada. Sim, o que eu quero passar com essa história? Essa história que eu estou contando é para quê? Então, por exemplo, eu gosto muito de, no final, trazer tipo uma mensagem, sabe? Qual é o insight que essa Uhum. história dá? Qual é a sacada que essa história te dá? E aí, por exemplo, nessa história, você assim, tá vendo? Às vezes, você não tem muito tempo para pensar, para se planejar. Você tem que agir de imediato quando a coisa acontece. Pum! Eu entreguei uma história com um ensinamento.
Então, na verdade, a história vem muito para trazer algo para o seu público ou para a sua equipe, né? Para contextualizar algo. E a gente, como ser humano, a gente aprendeu que história serve para aprender, né? Então, acho que é isso. Se deixar, eu vou falando direto. Ainda mais agora que não cai na live. Não, pode falar. Pode falar. Tu tá aqui para contar história. Não, porque Tá o que eu acho lindo do storytelling, porque é um nome lindo, né? Storytelling. É lindo, storytelling. É um nome storytelling. lindo. E esse negócio de contar história, gente. E história existe, né? Contar história existe desde antes da humanidade ter uma linguagem, né? Então, assim, os homens das cavernas contavam histórias através de pintura. Eles pintavam lá e contavam as suas histórias, deixavam para as outras gerações, sem ter linguagem, né? Então, assim, a gente aprendeu desde as tribos antigamente, como é que elas contavam através de histórias, todo mundo sentava ao redor, as histórias eram passadas. Então, a gente aprende através de história. Por isso que o nosso cérebro ele é muito pautado em observar as histórias e prestar atenção nas histórias. Por isso que a história conecta. Porque a história faz remeter a alguma coisa. E aí a gente grava. A história é muito boa para gravar, para pegar algum dado e a gente assimilar. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos que vão fazer palestra, dar aula, fazer apresentação, eu falei, cara, tem que ter storytelling. Se não tiver, você não prende, você não pega, você não pesca a atenção do público, né? Não, e a gente vê, né, cara, por exemplo, na empresa, a gente acha que assim, isso é coisa para artista, isso é coisa para palestrante, para showman. E, cara, a gente pega cada apresentação chata dentro da empresa. Às vezes o cara fala assim, ninguém participa das minhas apresentações, as pessoas, ninguém abre a câmera, as pessoas não perguntam. Cara, já parou pra pensar que sua apresentação é chata pra caraca? Tipo, é chata, né? Eu digo isso porque uma vez, eu fiz uma apresentação que eu achei que eu tava, achei que foi assim, cara, tipo, achei que era o máximo aquela apresentação. Aí gravaram e eu fui assistir depois. Eu não consegui terminar de assistir. Eu falei assim, cara, como eu sou chato. Foi uma boa descoberta. Eu falei assim, cara, como eu sou chato. Por isso que ninguém faz pergunta, por isso que todo mundo olha no relógio. Porque a apresentação é muito chata. Eu acho que, por mais que uma apresentação seja técnica, né? A gente está dentro da empresa, falando lá de processos, falando, né, o que é que seja. Por mais que eu esteja dentro da empresa, eu consigo trazer uma história, no mínimo, para conectar as pessoas naquilo que eu quero passar. Né, Fábio? Essa coisa do conectar. Se a gente for pegar até na história, né, os grandes líderes contam histórias, né, contavam histórias. A gente pega tantas analogias, metáforas, tantas histórias contadas, né? E a gente tem que aprender isso daí. No fundo, a gente está querendo ensinar de alguma forma, mas também conectá-las àquilo que a gente quer passar, né? Não sei se eu falei besteira. Se falar besteira, tu me corrige. Não, é exatamente isso. E tem um vídeo, quem quiser busca lá no YouTube, que é o discurso do Barack Obama aqui no Rio de Janeiro, quando ele veio para o Rio de Janeiro. E foi a primeira visita dele no Brasil. E aí o discurso é incrível, porque eu boto para os alunos assistirem na aula os 3 primeiros minutos. E ele conta história, né? Então, assim, cai por terra aquele negócio de que muito formal, você não pode contar história, porque na época ele era simplesmente o homem mais poderoso do mundo, era presidente dos Estados Unidos, no auge do mandato dele. E aí ele chega aqui, aí ele fala, tô aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E eu lembro de estar assistindo, quando eu era pequeno, eu estava assistindo Orfeu com a minha mãe em casa. E aí o Orfeu estava ali na escadaria do Teatro Municipal, e eu lembro muito dessa cena. E hoje eu estou aqui no Teatro Municipal. E a minha mãe não faria ideia, acho que ela nunca ia imaginar, que a primeira viagem do filho dela ao Brasil seria como presidente dos Estados Unidos. Aí a galera... O que ele fez? Ele conectou emocionalmente com o público. E o teu público, não estou falando que você que é palestrante, você que está numa equipe de trabalho. Você que está apresentando um projeto. O storytelling não significa somente você contar uma história em si. Mas eu vou contar uma história? É uma apresentação, não cabe uma história. O storytelling também serve como um formato, não como a história em si. Eu tive um cliente meu que ele
totalmente número, totalmente logística, e ele tinha que fazer uma reunião de feedback de um percentual que ele tinha alcançado, a equipe tinha alcançado. E ele falou, Fábio, é sempre muito chato essas reuniões, como é que eu posso fazer e tal? E aí a gente foi construindo, fazendo algumas perguntas com ele, e aí eu pedi para ele me apresentar, ele apresentou, ele falou assim, não, gente, ó, lembra que a gente pactuou a meta tal, de 12%, ó, chegaram os números hoje, na verdade a gente conseguiu atingir o patamar de 16%, então queria parabenizar cada um de vocês. Aí eu falei, gente, é chato mesmo, né? Assim, realmente é pra ficar chato mesmo. É pra ninguém não é que você gostar tinha mesmo. razão, não é que você tinha razão, era chato mesmo? Eu falei, o senhor tá certo, isso aí você não mentiu não, é chato. Aí eu falei, cara, conta isso no formato de história. Como? Tem que gerar uma expectativa, descreve uma cena. Isso tudo é contexto storytelling. Descrever uma cena, gerar emoções. E aí a gente eu fui construindo com ele. E aí ele chegou na reunião e falou assim, gente, poxa, queria primeiro falar assim, lembra quando a gente fez no dia tal, na sala tal, a gente estava reunido, pô, ficamos até tantas horas, e lembra que fulano falou isso, fulano falou aquilo. Aí você já faz o quê? Você desenha uma cena para as pessoas. Ele falou assim, e aí a gente passou aquela noite inteira e a gente pactuou a meta de 12%. Eu lembro que fulano achou que não ia conseguir e a gente ficou naquele período de ansiedade. Hoje eu recebi os números. E quando eu cheguei em casa e abri, né, eu abri o envelope, e quando eu abri o envelope, aí eu tive aquela reação, porque assim, a gente na verdade não bateu os 12%. E aí que veio o chocante, porque na verdade a gente passou dos 12%, a gente chegou a 16%. E cara, só foi possível graças ao fim de vocês, tal, não sei o quê. E aí assim, aí dá calor, sabe? Dá cor pra coisa. Então o formato, a storytelling pode ser um formato. Não precisa ser a história em si. E não precisa ser mega histórias, sabe? Tem gente que quer pegar aquelas histórias mais batidas do mundo, gente, não aguento mais escutar a história do Honda, sabe? O senhor Honda, que faliu a empresa na guerra, aí deu a volta por cima, sabe? A história do Walt Disney. Deixa os homens, gente. Conta a tua história. Conta o teu case. Conta o que acontece na tua vida, sabe? O que acontece na vida daquela equipe ali. É isso que vai gerar conexão com o pessoal. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de gerar conexão, né? Quando a gente tem, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Eu acho que contar a história, acho que a gente até sabe de alguma forma, porque a gente lê uma história para o filho, a gente lê história para alguém, a gente conta alguma coisa, a gente sabe fazer fofoca, fofoca é uma baita de uma história que a gente conta, a gente floreia, torna ela de uma forma que interessa o outro, né? Eu acho que contar a gente até consegue. Eu acho que a gente tem dificuldade de conectar. A gente não consegue conectar com as pessoas, a gente tem dificuldade de encontrar esse ponto da conexão, sabe? É o que eu percebo. Eu sou matemático de formação, sabe? O número sempre foi para mim muito forte, né? Em algum momento eu migrei para pessoas, acho que foi quando eu comecei a namorar a Marcela, que migrei para... Marcela psicóloga, migrei para pessoas. Mas eu sempre percebi isso, a dificuldade de conectar com a história do outro, conectar com o outro, né? Tentar olhar o outro, entender o outro para conectar. Né? Como é que a gente consegue fazer? Pá, imagina assim, imagina que aqui tem um monte de matemáticos também, um monte de gente, né, de exatas, com aquela energia bem intrínseca, né, que tem dificuldade de conectar com o outro. Uhum. Como que a gente consegue, de certa forma, trazer esse viés mais do conectar com o outro, por exemplo? Que eu não estou sabendo nem te explicar o que eu estou perguntando. Mas eu entendi. Pegou? Mas eu entendi. Entendi. Porque olha só, a gente às vezes tem dúvida de qual história usar e se vai gerar a conexão que a gente quer com aquela história. Aí o que eu digo é o seguinte, eu tenho que pensar, por isso que eu falei no começo, a história tem que ser contada de propósito, ela tem que ter um propósito para ser contada. E ela tem que ser contada para aquele público, para entregar algo para aquele público. Então, por exemplo, se a gente está falando de um grupo de matemáticos, você vai fazer uma apresentação para eles. Aí a gente tem que partir do princípio, se você é matemático ou não. Porque contar uma história é gerar conexão, é gerar identidade, é utilizar muito da empatia. Então, eu me aproximar do meu público. Então, se eu já faço parte desse público, melhor ainda.
Porque eu já sei mais aprofundado o que esse público gosta, não gosta, o que ele entende, o que ele não entende. Então eu já estou próximo desse público. Agora, se eu não conheço esse público, é legal eu estudar um pouquinho desse público antes, para eu entender qual é a realidade desse público. E aí, quando eu trouxer histórias que conectem com esse público. Porque o legal da história, aí você bota na posição de ouvindo história. É quando você ouve e fala assim, putz, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Olha, parece que tá lá em casa, sabe? É isso. É quando a história aqui gerou identidade. Para você ter uma ideia, eu fui convidado para palestrar sobre inteligência emocional para o público um congresso da Associação de Empresas de Controle de Pragas. Ou seja, galera de dedetização. Falei, ótimo! Como é que eu conecto com esse público? E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe uma história minha relacionada à dedetização. Quando eu contratei uma empresa de dedetização para vir aqui em casa e ver um cara tosco aqui em casa, sabe? Indicação do amigo. E aí, o cara chegou aqui em casa, quando eu abri a porta, eu falei, o senhor deseja alguma coisa? Tá precisando de um copo d'água? Eu tô esperando o moço da dedetização? Aí, se eu puder adiantar o que o senhor precisa. Ele, eu vim fazer dedetização. Ele, rapaz, todo mulambento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele entrou, foi pra cozinha, arrastou o fogão, aí foi colocar o veneno da barata ali atrás do fogão. Aí ele ficou de quatro no chão, com a calça estava meio arriada, sabe? E aí ficou com aquela porção superior da entrada do glúteo, vulgarmente conhecido como rego, de fora ali, aquele rego de fora, e cheio de cabelo, cheio de pelo ali, um monte de pelo pra fora. A minha esposa, a Michelle, quando chegou, Fábio, o que é isso? Falei, não sei, eu acho que tá fugindo um Yorkshire da calça dele. Eu não sei o que é aquilo, não. Eu tô com medo de olhar para aquilo ali. Falei, eu acho que ele foi dedetizar um rato e tá saindo os ratos todos ali. Aí eu contei essa história pro pessoal. E aí eu não tô aguentando. Aí o pessoal começou a rir pra caramba. Por quê? Porque isso faz paralelo com a realidade deles. E aí depois eu trouxe a questão aí, que é a grande sacada do storytelling. Qual o ensinamento que eu tiro desse negócio? Aí eu falei, cara, quando ele saiu, eu nunca mais ia chamar ele. Por quê? Porque ele teve zero de postura profissional, de identidade visual, nada. Eu falei, cara, então vocês têm que se enxergar como empresas do setor de dedetização, de controle de pragas, mas com profissionalismo. E pai, fui batendo em cima disso. Vocês são considerados categoria essencial, então vocês estão liberados. Foi bem no auge da pandemia. E, cara, a galera se conectou muito. Por quê? Porque eu fui na realidade. Busquei uma história, porque qual o papel da história? A história conecta com emoção. A história, ela muda um padrão mental, ela te tira do cognitivo, do racional, e ela joga para emoção, que aí tu acessa o quê? O sistema límbico, memória de longo prazo. Então, por exemplo, você pode não ter vivido, Emerson, um cara de dedetização que foi na sua casa com as calças caindo com o rego de fora. Você pode não ter vivido isso, mas você se conectou por quê? Porque em algum momento você viveu um momento parecido, constrangedor desse, de prestação de serviço. E aí você ri por quê? Porque você lembra disso. Você se identifica com isso. E todo mundo que está aqui na live passou por alguma situação dessa. Alguém prestando serviço e com uma caracterização meio mulambenta. Então todo mundo se identifica com isso, sabe? Então o grande lance da história é você trazer a história para gerar uma identidade, algo de senso comum, porque aí você acessa as pessoas. A história serve para você reter a atenção das pessoas. As pessoas querem acompanhar, querem entender por que você está contando isso, aonde isso quer chegar. Né? Agora, o problema é que muita gente conta umas histórias que não tem nada a ver com nada. Tipo assim, só para contar uma história. Vou contar uma história. Aí conta a história. Não tem nada a ver com porra nenhuma. Aí, o que ele tentou? Nada. Entendeu? Pô, não teve graça nenhuma a história, não teve contexto nenhum, não ensinou nada, entendeu? Não serviu pra nada. Então, assim, a história ela tem que ter uma conexão com a ideia que você quer passar e tem que ter um propósito. Ela pode, inclusive, ter um propósito de quebrar um gelo no início da apresentação. Pode ser só esse o propósito dela, mas ela tem um propósito. E aí depois você entra. Por exemplo, se você começar uma reunião contando uma história do que aconteceu no dia, ou algo que aconteceu quando você estava indo para lá, ou algo que todo mundo presenciou, você entra com aquilo para quê? Para gerar uma quebra de gelo,
uma unidade na galera, botar todo mundo num nível, você quebrar aquele nível de ansiedade inicial que sempre existe em qualquer início de apresentação. E aí tem dois fatores. Primeiro, quando você começa com uma história, principalmente uma história que traz um pouco de leveza, você quebra a ansiedade do público e você quebra principalmente a ansiedade de quem está falando. Porque quando você conta uma história que promove bem-estar no público, você faz assim, então usar história no começo de uma apresentação também alivia a pressão de quem está apresentando, né? E aí tem uma diferença de história para piada, né, Fábio? Porque a gente vê muito, por exemplo, um mau entendimento do que é contar uma história. Muita gente acha que vou contar uma piada para quebrar o gelo. Dá vontade de falar assim, não, cara, não faz isso não, pelo amor de Deus. Deixa o gelo. Vergonha alheia, vergonha alheia. Deixa o gelo. Assim, joga gelo, manda gelo, manda gelo. Chama Frozen, sabe? Porque vai contar uma piada. Eu já passei por uma situação e falei assim, não, a pessoa era convicta. Não, eu conto a piada para quebrar o gelo. E aí eu já tinha assistido uma apresentação antes, né? Eu pensei, eu falo... Aquele meme, né? Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Eu falo assim, poxa, você podia contar uma história, talvez. Não, a piada, o público vai à loucura. O público fica assim, ó. Exato. Não tem uma visão, de si mesmo. Como eu também não tinha, né? Eu achava que eu estava abafando na minha apresentação. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Chato pra caraca. Pelo amor de Deus. Né? Então acho que tem disso também. Tu já presenciou muitos casos desses também? Tipo, com seus alunos, principalmente, né? Muito. Vou contar uma piada para quebrar o gelo. Não importa. Eu ensino, tanto que assim, um dos diferenciais do meu curso de Falar em Público é o uso do storytelling de humor. Só que todo mundo que vem vem pro curso para querer usar humor, vem com uma vibe errada. Que é a vibe de eu vou ser engraçado, então. Eu vou ser engraçado. Já acabou daí. Se você quer ser engraçado, já acabou. Vai fazer o curso do Patati Patatá, então. Não é essa a proposta. E aí outra coisa é, vou contar uma piada para usar humor. Não conta piada nenhuma. Por quê? Principalmente que a galera vem... Quais erros que acontecem? A galera quer contar piada que todo mundo já conhece. Então já começa por aí. A pessoa escolhe uma piada. E tem gente que é pior ainda, que escolhe uma piada que todo mundo já conhece. Às vezes uma que recebeu no WhatsApp e conta como se fosse uma história dela. Gente, aquilo me dá uma vergonha. Me dá uma vergonha. Eu assisti uma vez um cara que fez piada velha, que eu aprendi, devia ter uns 7 anos de idade, sabe? Gente, eu tava num voo e aí tinha um padre do lado e tinha um não sei o que. Eu falei, ele não vai não, ele não vai. Falei, o senhor tá... Deu vontade de falar, o senhor tava nesse voo que eu conheço essa história e tinha 7 anos de idade. Meu padrinho me contou. Eu só não sabia que era você. Então, assim, a pessoa vai nesse erro de querer contar piada. Falei, cara, como é que usam... Então, assim, vou ensinar aqui. Como é que usa humor? Primeiro, ninguém aqui é comediante nem stand-up comedy. Então, o teu objetivo não é ser engraçado. Não é ser engraçado. O principal é a tua mensagem, o que você vai fazer, a tua apresentação, aquilo que você tem que entregar. Isso é o principal. O humor, ele vem como um meio de você entregar aquilo. Porque aí tem gente que às vezes quer ser tão engraçado, que tenta de tudo para ser engraçado e esquece do que tem que falar mesmo. Não dá tanta importância. E aí fica over, sabe? Tem gente às vezes que até faz legal, fica engraçado mesmo, mas aí ficou só engraçado, aí virou entretenimento, virou stand-up comedy, e assim, cadê a tua mensagem? Não teve. Sim, o pessoal riu, foi legal, foi, mas pergunta para no final qual foi a mensagem, ninguém sabe. Então, qual é a grande sacada? O humor é aquele... Você não tem cachorro não, né, Emerson? Não tem, não. Não tem. Ainda não, mas a gente tá querendo ter. Na vida? Já teve? Já tive. Então, já deu comprimido para cachorro? Remédio para cachorro? A gente botava dentro de um... Escondia dentro de uma comida, sei lá, dentro de um pão, dentro de alguma coisa. É isso. Né? Porque o humor serve para exatamente isso. Você pode pegar, ou você enfia a goela abaixo... Funciona com o filho também. Gente, eu não ia falar isso, porque hoje a gente é tão politicamente correto que você enfia na goela do seu filho, daqui a pouco eu tomo processo. Mas não faço isso não, tá? Não faço isso não. Faz só com o cachorro. Aí, você ou enfia o comprimido goela abaixo do cachorro, ou então você coloca o comprimido, coloca dentro da banana, da linguiça e tal, e dá pro cachorro comer.
O humor é exatamente isso. Você pega o teu conteúdo, você pode jogar como uma apresentação que antigamente você fez que era chata, você simplesmente entregou e blá, toma. Ou então você pode trazer um humor para tornar interessante o teu conteúdo e a galera absorver o teu conteúdo. Ele vai lembrar das histórias e dos exemplos engraçados que você contou e aí ele vai associar ao seu tema, ao seu conteúdo. E como é que você coloca esse humor? Como é que você traz esse humor? Através de histórias pessoais e que, de preferência, em algum momento, tragam um pouco daquela coisa da vulnerabilidade, do brincar consigo mesmo, do não se levar tão a sério, sabe? Porque isso gera, assim, uma humanização tua, sabe? Do teu conteúdo. Então, por exemplo, quando eu brinco comigo, logo quando eu tô ali na frente do público, meio que serve para aquela quebra de tensão do público fala assim, ele é legal. O público gosta. Então, assim, é uma linha de humor que a gente chama de autodepreciativa, é saber brincar consigo mesmo. Então, por exemplo, numa apresentação, dentro da equipe, você vai trazer, de repente, alguma mancada que você deu, inclusive algum um passo do processo que vocês erraram, até que a própria equipe errou, e você brinca com isso de uma maneira mais pessoal, você dá aquela vulnerabilizada e isso te aproxima do público. Stanford tem a escola de negócios de Stanford, né? E aí eles têm uma disciplina lá que é humor é coisa séria. Que eles ensinam para os alunos da escola de negócios como usar humor. E eles têm um estudo muito bacana que eles mostram assim, quanto mais alto o grau hierárquico dentro de uma organização, quando esse líder utiliza o humor autodepreciativo, ou seja, ele sabe brincar consigo mesmo, maior é o engajamento que ele gera na equipe. Por quê? Porque a galera sente assim, gente como a gente, é gente como a gente, estamos junto, sabe? Agora, não é aquela coisa também de ficar se humilhando, não. Aquele vitimismo, ai gente, desculpa, faço tudo errado. Não, aí isso é tosco. Mas assim, você... por exemplo, uma coisa que eu fiz, cara, que a galera pirou, que é brincar consigo mesmo. Eu fui dar uma palestra no evento e era até um congresso médico. E aí eu fui comprei uma blusa linda, Emerson, linda, como é que era a marca? Uma marca caríssima, que eu viajei e comprei, caríssima. E aí ela meio vinho, sabe? Muito linda. Comecei lá a palestrar, um calor infernal lá dentro. Fabinho começou a suar. E aí começou a fazer aquela pizza aqui debaixo do sovaco, sabe? Aquela pizza aqui. E eu percebi que a pizza começou o brotinho e foi indo pra média, daqui a pouco tava meio família, sabe? E eu vi que o público tava olhando, tava prestando atenção nas minhas axilas. Porque tu comenta, não comenta? Tu tá sentado ali, tu tá... Porra! Olha lá! Todo suado lá! E isso que acontece? Tira a atenção do público. Aí o que eu fiz? Falei, gente, eu queria pedir um momento aqui pra vocês, uma pausa na apresentação. Eu tô tendo uma alteração fisiológica aqui, que tá levando ao umedecimento da minha blusa, fazendo essas pequenas lesões de pizza aqui debaixo da minha axila. Então eu vou dar 1 minuto e meio para vocês olharem bastante, que é para fixar e entender que é suor mesmo. Olha para cá, olha. É suor, olha. Fica olhando. Olha. Aí todo mundo começou a rir daquilo. Falei, é suor. Comprei a camisa, cara, não terminei nem de pagar, gente, para vir aqui para vocês. E aí a mancha, olha que troço ridículo. Aí o pessoal riu pra caramba. O que eu fiz? Eu tirei aquilo da mente da plateia. Acabou. Eu brinquei com aquilo. E eu me aliviei com aquele negócio também. Então, assim, você saber... isso é uma coisa que é muito importante também na hora de usar o storytelling, que é você estar presente na apresentação. É você estar presente ali no que está acontecendo. Porque às vezes a gente está tão preocupado no que eu tenho que falar, que eu perco a interação, a resposta de quem está olhando. Como é que o pessoal tá posicionado, se eles estão gostando, se eles não estão. E isso você tem que estar presente para isso. Então a história, você sabe se está conectando ou não pelo feedback das pessoas. Se as pessoas estão assim, ó, ela está acompanhando. Se a pessoa está assim, ela não está acompanhando, ela está entediada. Então eu preciso estar presente para receber esse feedback do público, para saber exatamente, cara, eu estou indo pelo caminho certo ou não. E aí uma sacada que eu dou para todo mundo é:
faça o seu baú de histórias, sabe? Anota as suas histórias, guarda as suas histórias. Que história? Tuas histórias de vida. O que não falta na tua vida é história, sabe? E aí, inclusive, quais as histórias que tem dentro da atividade que você está fazendo hoje, né? Dentro da tua equipe, dentro da tua jornada de trabalho, dentro dos teus desafios. Qual o desafio que se entrega, qual que não entrega. Então, a gente fazer esse baú, esse guardado, porque em algum momento você pode lançar a mão disso. O problema é que as pessoas querem fazer uma apresentação, me dá uma raivinha às vezes, quando a pessoa vira para mim depois de uma palestra que eu dou, nossa, mas você tem o dom, né? Olha, me dá uma raiva, que eu estudo feito um louco, sabe? Pô, eu vou fazer até um post sobre isso. Nossa, você tem um dom para gravar vídeo, né? Cara, eu tirei uma foto, eu printei a tela aqui, que eu fui gravar vídeo. Cara, tem assim, mais de 50 videozinhos. Porque eu gravo, paro no meio, não gostei, volto. Eu faço muito, eu estudo pra cacete storytelling, apresentação, técnica, dinâmica, oratória e tal. Aí você fala, você tem o dom, né? Porra, dá raiva. Parece que eu nasci no palestra, entendeu? Agora, não, e quem vê assim, Fábio, acha assim, cara, o Fábio é aquele cara que não se estressa, é aquele cara que não fica nervoso. Gente, quem conhece o Fábio, eu conheço o Fábio já há alguns anos, quem conhece o Fábio estressado, ele tá longe de ser engraçado. Tá longe de ser engraçado. Muito no longe. máximo pode ficar irônico, sabe? Sarcástico, no máximo. Entendeu? Agora, então assim, agora, é você saber o que você quer entregar para aquela equipe, sabe? Você tem que entender que se estiver fazendo uma reunião com 4 pessoas, com 3 pessoas, você está falando em público. É uma apresentação. Tem um público ali. E público é gente. Se você tiver um público de uma pessoa, um ser humano. E ser humano se conecta com história. E por que se conecta com? Porque se conecta com a emoção daquela história. O que essa história faz ele se conectar? Então, por exemplo, quando eu uso storytelling do diagnóstico do João, as pessoas não precisam ter um filho com diabetes para se conectar com o diagnóstico. As pessoas não precisam nem ter filho. Porque na história, o que conecta é a emoção. Quando eu trago aquela emoção do medo que eu tive de perder o João. Porra, todo mundo teve medo de perder alguém. Então, assim, isso vai gerar conexão. A conexão vem com as emoções que são geradas através da história. Então, eu acho que a gente precisa entender que são seres humanos. A gente está falando com seres humanos. A gente está falando com a equipe de trabalho. Todo mundo ali naquela equipe de trabalho, todo mundo tem seus desafios pessoais, todo mundo ali tem crise no relacionamento de vez em quando, todo mundo ali de vez em quando está com um filho doente, todo mundo ali está com um cagaço nesse negócio de pandemia, sabe? Então, somos seres humanos. Então, eu acho que o que conecta é a gente poder aprofundar nessa empatia, entender que todo mundo ali está passando por algum desafio, e principalmente a gente desenvolver aquele espírito de estamos juntos, sabe? De que a gente tá aqui para chegar a algum lugar. Então a gente precisa entender que o storytelling é uma forma de você gerar essa conexão. É uma forma de você humanizar o teu conteúdo. E quando eu trago humor associado a isso, quando a gente bota o humor dentro do storytelling, cara, aí funciona muito mais. Então, assim, pega as tuas histórias engraçadas, tuas gafe, sabe? Quer ver? Emerson, conta pra mim a tua última gafe, teu último furo que você deu, ou o último vacilo que você deu, a última vez que você caiu no chão, algo que você fez que você se sentiu ridículo. Não é recente não, mas que eu me senti mega ridículo, que eu perdi minha dignidade, algo assim, pode ser? Algo que eu perdi minha dignidade? É isso. Vamos lá. Mas eu usei, deixa eu te falar, então eu vou falar isso e vou falar por que eu vou falar isso. Dia, Gustavo, meu filho, né, pra quem não sabe. Gustavo ele foi no shopping com Marcela e deu uma caganeira no Gustavo, coitado, que ele se sujou no meio do shopping, Marcela teve que levar ele pro banheiro, comprar outra roupa, o menino ficou abalado, tadinho, ele chegou em casa destruído, destroçado, que passou vergonha. Ele tinha 5, 4 anos, não lembro. Tava com 6, devia ter 5, 4 anos. Destroçado que ele chegou em casa, perdeu a dignidade, tá? Ele chegou em casa assim, cabisbaixo, que passou vergonha no shopping. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, filho, o que houve? Marcelo já tinha me contado. Aí eu virei pra ele e falei assim,
deixa eu te contar uma história que aconteceu com o papai. Lembra quando a gente estava naquele evento do carnaval? Mas lembro, então. Eu e o Fábio, a gente trabalha num evento de carnaval que dá em torno de umas 6 mil pessoas por dia, né? E esse ano, 2021, não vai ter por causa da pandemia, né? Mas é mais ou menos isso. E eu estava coordenando o evento, o Fábio na minha equipe, a gente coordenando ali todo mundo, 500 pessoas trabalhando, era uma loucura aquilo dali. E aí eu fui no... Terça-feira, que era o último dia, eu não almocei, eu não tomei café da manhã, não almocei, não jantei. Aquela tensão que a gente tinha que entregar o Centro de Convenções Sul-América, não comi nada. No dia seguinte, estava todo mundo envolvido ainda no evento e eu com o pé quebrado. Não sei se tu lembra que eu estava com o pé quebrado. Lembro. Então estávamos esperando um amigo nosso nos levar para Campo Grande, porque a gente ia passar o restante lá dos dias em Campo Grande. Isso foi 3 horas da tarde, quando a gente chegou em Campo Grande, fomos no Madeira almoçar. E aí 3 horas da tarde. Fui lá, comi, a primeira coisa que eu comi, eu já estava mais de 24 horas sem comer. E aí, quando estávamos indo para o estacionamento, eu viro para Marcela e falo o seguinte, falo assim, Marcela, eu acho que eu preciso ir no banheiro. Aí Marcela vira para mim e fala o seguinte, não, mas a gente já estava chegando no carro. Eu falei assim, você não está entendendo. E eu estava de muleta, pé quebrado. Eu fui a pessoa de muleta mais rápida deste universo. Eu saí correndo e eu falei o seguinte, eu peguei meu celular e minha carteira, dei na mão da Marcela e virei pra ela e falei o seguinte, compra uma cueca e uma bermuda. Ela, o quê? Eu falei assim, faz isso. E vai eu com a muleta. Com a muleta correndo. Não discute! Não discute, Marcela! Minto, eu tava com o celular. E aí a gente estava com um casal de amigos, que era o Carlinhos e Carol, um casal de amigos, e eu mandando mensagem pro Carlinhos, estou na primeira cabine. Ainda bem que você digitou, né? Porque Digitei. imagina alguém que tá na cabine do lado, tipo assim, Carlinhos, eu tô na primeira cabine. E aí, quando eu contei isso pro Gustavo, ele riu tanto, que eu senti que ele se sentiu melhor. Ele, papai, isso já aconteceu com você também? Eu falei assim, já, filho, já aconteceu com o papai. E ele ficou muito mais tranquilo depois de ouvir isso, né? De certa forma, ele conectou uma vergonha, uma perda de dignidade que ele teve, a minha, e como eu significo para ele, né? Uma instância superior, como se fosse aquilo que você falava, né? Se você está num nível de diretoria, um nível alto, você traz esse humor alto, que eu esqueci o nome, esse humor autodepreciativo, né? Que você consegue bastante coisa. De certa forma, era isso que eu estava fazendo com ele, né? Eu represento para ele essa instância superior, né? E aí ele se sentiu super confortável. Aí ele contava para os amiguinhos dele, eu tive que passar por isso, né? Ele contava para os amiguinhos dele o que ele tinha passado, mas não era nada em vista do que o pai dele tinha passado, né? Então, acho que eu acho que contar histórias, né? Eu tenho um grande problema ao contar histórias, porque eu sou muito prolixo, você já deve ter percebido. Então, assim... Não, achei ótimo, foi muito bem. E aí, mas eu acho muito interessante, né? Esses pontos que você traz, por exemplo, do entender o público, né? Se eu não entendo o que o Gustavo estava passando ali, eu não saberia contar essa história, ou talvez eu nem contasse essa história, né? Eu estava outro dia com o Gustavo e com a minha sobrinha. O legal é que assim, você contou essa história com o propósito de ajudá-lo a lidar com isso nesse momento. Entende? Exatamente. Teve um propósito específico para isso. Porque você poderia ter contado a mesma história, só que num viés de repente, até piorar a situação para ele. Então, assim, vai muito de como eu vou entregar essa história. Qual é o objetivo? Por que eu estou contando essa história? Isso aí que é o fundamental, sabe? Então, assim, e é exatamente isso, Emerson. Quem nunca que se cagou, que levante a mão, né? Olha, o que a gente não faz por uma live, né, da BPMP, RJ? O que a gente não faz? A gente passa uma vergonha
nacional Por aqui. que isso até é uma dica que eu dou para os meus alunos. Essas Rapidinho. histórias... Internacional, tá? Porque a BPMP Bolívia, a BPMP Peru, eles repostaram as coisas, então a gente está internacionalmente pagando mico, tá? Então tá ótimo. Tem pessoal lá do outro lado do mundo sabendo que tudo é uma barriga. Então, olha só, presta atenção. Isso, porque quando você conta uma história dessa da tua vulnerabilidade, algo que você passou, automaticamente as pessoas vão se conectar. Por quê? Porque todo mundo passou por um constrangimento na vida. Todo mundo passou por uma situação de que ficou sem graça, sabe? De que ficou realmente constrangido. Então, aí, por exemplo, a forma como você contou a história e você descreveu o cenário, você trouxe essa leveza. Essa é a sacada. Então, quando você vira e você... O começo, você estava narrando o fato. Você narrou o fato para contextualizar. Porque não era importante para a história nesse momento mesmo. Depois você foi para a história e aí você descreve a história. Não, e aí eu virei para Marcela. Marcela, faz isso. A Marcela veio para mim. Não sei o quê. Você trouxe falas, que é fundamental para ter uma história. Tem que ter fala. Você não precisa imitar a voz da outra pessoa. E você descreveu na tua linguagem não verbal, por exemplo, eu vi o Gustavo triste. E o Gustavo veio arrasar, com a dignidade rompida, sabe? Cara, a gente vê a criança assim. Então, assim, isso é contar a história. É descrever a cena. É trazer isso com tua linguagem não verbal, tua expressão facial, com tom de voz. Trazer as falas, que não é imitar voz, pelo amor de Deus. Não é pra imitar voz de ninguém. Tem gente que quer imitar, fica ridículo. Tipo, aí meu filho virou pra mim, papai! Não, medonho! Medonho! Não faz isso, sabe? Ou então, aí a velhinha virou pra mim, meu filho! Aí tenta imitar um velho, fica ridículo, sabe? Tipo, é só colocar a fala, não imita a voz. E aí meu filho virou assim, papai, eu não tô conseguindo. É a mesma voz, só muda a fala. Pro público ver um personagem, só precisa da fala. Eu preciso de tom de voz igual, entendeu? Mas conclui, que eu te interrompi mais uma vez. Não interrompeu, não. Não, eu tava avaliando isso, né? Outro dia eu tava com a minha sobrinha e Gustavo, e a gente tava para dormir, e ela veio dormir aqui em casa, e aí ficou um do lado do outro aqui, né? Aí minha sobrinha adora uma história. Ela falou assim, Dindo, conta uma história. Aí eu falei assim, conto. Aí a primeira coisa que eu fui perguntar é, que história que vocês querem ouvir? Aí ela falou assim, eu quero ouvir uma história de princesa e de rainha, e Gustavo, eu quero ouvir uma história de Star Wars e Cavaleiros. Eu falei assim, tudo numa história só, né? Deixa eu fazer um curso com o Fábio e já volto para contar essa história. E aí eu fui inserindo esses elementos, porque para eles era importante, né? Aí chegou um momento que a minha sobrinha, ela virou e falou assim, Dindo, eu estou amando essa história. Mas eu estou amando da história dela, porque assim, eu fui inserindo esses conteúdos, mas eu acho que o ponto que eu queria fazer o gancho com você era o fato de eu ter perguntado para eles o que eles queriam nessa história. De certa forma, eu estava ali tentando achar aonde eu ia me conectar com eles, né? Sim. Então, assim, eu não sei se essa parte inicial, a gente pergunta, a gente percebe, a gente faz uma pesquisa, a gente consulta alguém para tentar entender qual é esse perfil e essa necessidade para eu conseguir achar esse propósito da contação da história. Sim. Eu busco, sempre que eu vou fazer alguma apresentação, eu busco estudar o público antes. Se eu tenho essa possibilidade. Porque às vezes você vai prevendo que você não sabe para quem você vai falar. Então, assim, eu busco entender quem é esse público. Para trazer histórias que conectam, exemplos que conectam. Então, por exemplo, porque senão, na verdade, eu conto história que eu acho que vai conectar e de repente não vai. Você poderia muito bem ter contado uma história de duende para eles. Porque é para criança. Mas não era isso que eles queriam outro tipo de história. Então, o meu público, ele não vai me pedir uma história. Eu conto uma história para conectar com a realidade deles, com o que faz mais conexão com a possibilidade deles. Então, por exemplo, quando eu vou palestrar num evento de coaching, eu conto histórias da minha formação de coach, meus desafios quando eu comecei a atender como coach. Se eu vou contar, se eu vou para um congresso de profissionais da saúde, eu vou trazer a minha realidade profissional de saúde. Se eu vou para ensino médio, eu palestro muito para ensino médio, sobre inteligência emocional. Eu trago histórias da minha época de ensino médio.
Então, assim, eu busco saber para quem eu estou falando, para saber assim, qual história que vai fazer mais conexão. Ah, eu vou falar para um público que é muito feminino e, pô, de público de faixa etária de 35 a 45 anos de idade. Eu vou trazer coisas voltadas para esse segmento. Então, se é um público feminino de 35 a 45 que são empreendedoras, eu vou falar sobre os desafios da mulher ser empreendedora. Eu vou estudar e aí eu vou buscar trazer história. Eu vou trazer, por exemplo, a história da minha mãe, que ela era servidora pública, mas era uma pessoa de caráter empreendedor, que se desafiava, assumia riscos e tal, e tinha que pedir ajuda por causa com os filhos. E aí eu vou desenvolvendo algo que gere conexão, algo que humanize o meu conteúdo, sabe? Então, quanto mais eu souber do meu público, melhor. Assim, mas Fábio, eu não faço ideia de quem vai ser meu público. Eu trago histórias para entregar aquele conteúdo que eu quero, que faça link com coisas amplas, tipo relacionamento. Então, relacionamento com filho, relacionamento conjugal. Porque assim, você falar de relacionamento conjugal, você vai acertar todo mundo. Por quê? Ou a pessoa teve, ou a pessoa tá. Ou no mar a pessoa quer, mas ela viveu o relacionamento conjugal dos pais. Então, assim, isso vai ter conexão com as pessoas. Então, assim, eu busco entender muito o meu público. Se eu não tenho, cara, eu lanço mão de histórias que façam conexão com a maior quantidade de pessoas possível, né? Coisas mais de senso comum. E principalmente desafios. Então, por exemplo, quando eu trago alguma história, eu vou trabalhar numa empresa, eu vou fazer uma apresentação para funcionários que são mais de operação, a galera que está lá no pátio, eu vou trazer uma realidade, um storytelling que faça conexão com esse público. Se eu vou fazer uma apresentação do mesmo tema, só que eu vou falar com o pessoal de diretoria, né, gerência, eu tenho que usar outro tipo de storytelling, outro tipo de conexão, para eu poder fazer para poder ter uma maior identidade, gerar maior identidade para esse público. E aí, às vezes, eu vejo, por exemplo, eu já vi um palestrante foi palestrar para uma galera assim, sabe esses CEO, CFO, CFOFO, esse monte de siglas, cara top, high-tech do mundo, OVNI, ONU, só a galera assim. Aí ele foi palestrar para esses caras. E aí ele falou assim, gente, a gente se coloca em umas situações que são umas situações assim, que a gente fica encurralado, a gente fica apertado. Sabe quando a gente anda de trem na hora do rush? Tipo, não. Não. Aquele público, no máximo, ele tem o trem dele, sabe? Ele comprou um trem para ele. O cara anda de helicóptero, velho. O cara tem carro com motorista. Não é a realidade dele, sabe? Então não vai gerar conexão. Gera até distanciamento. Que as pessoas vão achar assim, errado rir disso. Agora, se ele for contar para um público que passa isso, vai gerar conexão. E outra vez eu vi um cara de banco palestrando para mulheres empreendedoras na Maré, na comunidade aqui no Rio de Janeiro. E aí falando assim, gente, é isso aí, vocês têm que aceitar os desafios. A questão é correr risco, saber correr risco. Sabe quando você tá assim, você vai dar uma tacada de golfe, que você pensa, porra, tacada de golfe, velho? Tacada de golfe não gera conexão. Aí o pessoal, ai Fábio, que preconceito. Eu falei, não é preconceito, é gente buscar conexão com o público. A grande maioria das pessoas ali não joga golfe. Então como é que eu me adapto melhor? E aí assim, não é preconceito de trazer o golfe, mas é empatia de trazer o que conecta mais com aquele público, sabe? Então assim, eu vou trazer os desafios para esse público. Qual o desafio mais que eles enfrentam? Se eu quiser trazer em termos de esporte, ou situação de dia a dia, como é que eu conecto? Aí é você conhecer bem o público, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios para quem quer contar uma história ou para quem quer fazer uma apresentação. Não, e eu acho que assim, é um desafio e quando isso é bem feito, é assertivo, né? Eu lembro de algumas situações que eu vivenciei, por exemplo, primeiro dia de aula, dependendo da universidade que eu estou, vamos supor, eu lembro do primeiro dia de aula eu trazer algumas histórias relacionadas à minha viagem à França, ao meu mestrado da França e tudo mais. E super engajou, porque a galera que estava ali é uma galera que já tinha ido à França, conhecia, estava para ir, né? Uma galera que tem um poder aquisitivo maior. Se eu fizesse isso em outro lugar que eu desse aula, eu ia passar uma imagem de soberba. De soberba.
lá ele está se achando. Sim. Então, eu acho que esse ponto é extremamente importante, porque a gente não tem essa ideia, a gente acha que contar a história é como se fosse só para entreter, a gente acha que é entretenimento, muita gente acha, eu em algum momento também achei, e ainda mais fazer entretenimento, fazer alguma contação de história é engraçada, porque Sim. a gente acha que não é ciência, a gente acha que é puro talento e a pessoa ela é engraçadinha. Né? Uhum. E não é verdade, não é questão. Tem toda uma ciência para eu saber, né? Que tipo eu vou usar? Vou utilizar humor? Não vou utilizar humor? Eu vou contar uma história como? Para quem? Então, acho que falta ainda para a gente criar essa conexão, né, com o Sim. assunto. A storytelling, na verdade, não é uma forma. Não é, pode ser uma forma de entreter, tanto que assim, o maior prêmio de storytelling do mundo é o Oscar. Né? Porque a gente premia o quê? Histórias. São contação de histórias. Agora, quando a gente quer fazer uma apresentação, eu falo que o storytelling é servir ao outro. Porque eu conto a história para outra pessoa, para entregar algo para ela. Então eu conto a história pensando em outra pessoa. Eu não estou contando a história pensando em mim. E isso é muito do que eu falo para os meus alunos, questão de apresentação mesmo. De falar em público, sabe? De gravar um vídeo, de fazer uma live. Eu tenho que entender que eu estou ali para o outro. Falar em público é servir ao outro. Conduzir a reunião também. Você está servindo as outras pessoas. A gente tem que ter essa imagem do estar ali para outra pessoa. Porque senão a gente trava muito no medo do julgamento, né? A gente fica pensando, aí tu tá todo travado no que estão pensando de você. Aí tem um dito cujo que está sentado ali no canto inferior direito, que tá cheio de problema em casa, e aí ele tá com a cara mais estranha, aí tu pensa logo, tá me odiando, tá vendo? Tá odiando minha apresentação. E por quê? Porque você tá preocupado com o quê? Com a tua imagem. Você não tá preocupado com o público. Então, assim, isso é uma das coisas principais para quem quer fazer uma apresentação, conduzir uma reunião, gravar um vídeo, fazer uma live. É esquecer um pouco de si mesmo e pensar no público. Porque se você está fazendo alguma coisa, é para alguém. Então, é lógico que a gente vai ter ganhos secundários? Vai. Né? Se você conduz bem uma reunião, você vai ter um retorno para você. Se você faz um vídeo, uma live bacana, você vai ter um retorno para você. Mas não é fazer para isso, com essa finalidade. Isso é a minha visão. Eu acho que isso não é sustentável, sabe? Isso não é ecológico. Você fazer algo só para si. Então, eu boto muito preocupado para o outro, preocupado na intenção do outro e como é que eu posso ajudar aquele outro com esse conteúdo que eu estou entregando, com essa aula que eu estou dando, né? A aula eu estou pensando que no aluno. Então, assim, para que tu contou a história na aula? Para gerar conexão. Para gerar conexão para quê? Para o aluno estar comigo. Para o aluno aceitar aquilo que eu estou entregando, para a gente ter uma proximidade. A gente aprende mais de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta. Então, o contar história serve para isso, para aproximar, para acolher, para gerar interação. Então, para você se apresentar, então, quem vai passar um ciclo de aula com alguém, com alguma turma, com algum grupo, você trazer a história, as suas histórias, isso te humaniza, te aproxima. Então as pessoas gostam mais porque elas vão te conhecer mais. Elas vão conhecer um pouco mais de você. Agora, lembrando que é para trazer história que você se sinta à vontade de contar. Você não precisa contar todas as suas histórias, mas aquelas que você se sente à vontade. Se tem uma história que é até engraçada, mas você fica constrangido de contar, pô, não conta. Porque senão tu sai de uma essência de naturalidade e tu fica tenso. E essa não é a proposta. Então, assim, acho que a gente precisa estudar o que eu quero apresentar, para quem, para aí depois eu pensar no como eu vou apresentar. Aí vai entrar a história. E a história pode ser através de uma foto, numa apresentação. Você coloca uma foto que remete a isso, né? Eu tive um caso de uma cliente minha também, que fiz consultoria da palestra dela, ela fazendo tese de doutorado de imunobiologia, as paradas que, pô, nem 25 anos eu ia entender. E aí eu fiz só a seguinte pergunta para ela, falei assim, por que tu quis estudar? Não, me diz que, porque, não sei, aí veio pro âmbito profissional, eu falei, tá bom. Pensa, aí, o nome dela, pensa em fulana, com 10 anos de idade.
se eu perguntasse pra ela agora, por que que você foi escolher esse negócio? Ela começou a chorar, ela falou assim, meu avô teve câncer. E aí eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça de poder ajudar meu avô e ajudar outras pessoas, tal, não sei o quê. Falei, pronto, bota uma foto do teu avô e homenageia ele no final. Cara, auge! Sucesso! Auge, por quê? Sucesso! Sucesso! Humaniza, sabe? E aí a gente vê aquele conteúdo todo técnico ligado a uma missão, um propósito, a uma emoção. Eu me arrepio toda vez que eu penso nisso. Por quê? Porque aí eu tô trazendo vida para aquele negócio, sabe? Tem um propósito naquilo ali. Então a gente se conhecer, a gente honrar as nossas histórias, faz parte para você contar boas histórias. Não, excelente, excelente. Cara, faltam 5 minutos para terminar a nossa live e eu cometi uma baita de uma gafe, porque eu não pedi para você se apresentar. Ah, justo. Então, assim, agora no final... Isso, deixa eu me apresentar agora que eu tô indo embora. Se apresenta, quem é o Fábio, o que que o Fábio faz, formação do Fábio, cursos que o Fábio dá. Fala aí, Fábio. Que adora passear na praia, à tarde, pequenas... Bem, meu nome é Fábio Borges. Eu sou graduado em odontologia, até que eu descobri que eu gostava mais de gente do que de dente, e eu caí nesse mundo do desenvolvimento humano. Você imagina eu, né, trancado no consultório com uma pessoa só, falo pelos cotovelos, não ia dar certo mesmo. E eu descobri o universo do coaching, que me levou para programação neurolinguística, que me levou para inteligência emocional, que me levou para psicologia positiva. Então hoje eu atuo como palestrante e ajudo também pessoas que querem falar em público com mais segurança, assertividade, serem mais descontraídos, mais carismáticos na hora de falar, que é esse acesso a nós mesmos. Então, e o que eu amo é a utilização do storytelling, a utilização do improviso, a utilização do humor, né? Para que a gente possa humanizar os nossos conteúdos e gerar uma conexão autêntica com o nosso público. A gente entender que a gente tem que ser a gente mesmo. Se eu perco tempo tentando ser quem eu não sou, eu gasto muito mais energia e muito mais tempo, eu gero muito mais frustração. Para mim e para quem está me ouvindo. Então, porque já deve ter acontecido com você. Você assistiu alguém palestrando, uau, que legal. Você conhece a pessoa fora do palco, é outra pessoa. E dá uma frustração, sabe? Ai, é isso mesmo. Então, eu digo que quando você está conduzindo uma reunião, quando você está dando uma palestra, você está gravando um vídeo, você está fazendo uma live, quando você está ali, o teu palco, seja ele presencial ou online, ele tem que transbordar você. Então, por isso que eu tenho que fazer todo um trabalho antes de me acolher, de me aceitar, saber quem eu sou, cara, para aí depois eu poder entregar o máximo que eu tenho pro outro. E é isso. Quem quiser saber, conversar mais comigo, bater um papo, mandar um direct, adoro bater papo, vai lá no meu Instagram que vai ser um prazer, uma honra. Fábio, muito obrigado, cara. Acho que a gente concorda muito. Gente, o Fábio é um amigão. Então, assim, essa live assim, foi super descontraída. Assim. Fábio é um amigo que a gente se conhece já há um tempo. Coisas que a vida, presentes que a vida nos dá, né? Que são os amigos. E muito obrigado por estar aqui na BPMP RJ, viu? Então, galera, falar para vocês, sigam o Fábio, conversem com o Fábio. Os cursos do Fábio são cursos que transformam mesmo. Então, assim, vai, conversa com ele, tá? Contar história não é fazer brincadeirinha, contar piada, não é nada disso. Tem toda uma técnica, uma ciência por trás. Então, quer fazer bem feito, faça com quem entende, tá? E o Fábio, ele entende do assunto, tá? Ótimo, então, gente, muito obrigado. Já tá encerrando aí já? Já, faltam 2 minutos, quer dizer, 1 minuto e meio. Mas fala aí, dá tempo de falar. Ah, não. Eu pensei que ainda faltasse mais tempo. Eu ia falar se alguém tivesse alguma dúvida. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber algo de storytelling, alguma dúvida de como usar numa apresentação, cara, me chama no direct, que vai ser um prazer bater um papo com vocês. Porque às vezes rola essa dúvida, né? Ou então rola o medinho também de falar, de usar história. E é normal isso acontecer. Então, se alguém tiver esse desafio... E eu acho, né, Fábio? Desculpa, te cortei de novo. Não, pode falar. Tô te cortando direto. Não, pode cortar. Não, eu acho que rola muito disso. Tá aparecendo pra você aí o tempo, não? Tá, falta 1 minuto. Então tá. Porque eu pensei que não caísse mais, né? Porque não tava mais caindo, mas então voltou a cair. Não tá mais caindo? Quer arriscar? Não. Ué, cara, as últimas que eu fiz não tá mais caindo, né? Mas... As minhas caem. É mesmo? Você deve ser especial.
Ah, não sei não, eu não sou tão especial assim não. Gente, Ó, mas olha gente, só. Fala é aí, fala isso. aí. Se quiser, escreve aí uma dúvida e se cair, caiu, ou então me procura no direct. Pronto. Beleza. Então, gente, ó, muito obrigado. Fábio, super gratidão, cara, pela parceria. Estamos aí. A Tamo BPMPRJ, junto. muito obrigado. Gente, obrigado por terem estar aqui com a gente, por terem participado, por estar com a gente direto aqui. Então, muito obrigado e a gente se vê até semana que vem na nossa próxima live. Fábio, brigadão, velho, Tamo mais uma junto, amigo. vez. Tamo Valeu. junto. Tchau, tchau. Parabéns. Valeu.